Quando perguntaram ao presidente do Werder Bremen quanto dinheiro ele queria para vender Diego, sua resposta foi firme: "Se quiserem tirá-lo de nós, terão que me matar primeiro." E ele não estava sozinho nessa postura. Naquela época, Diego parecia ter todo o mundo do futebol na palma da sua mão. Todas as lendas desciam de seus tronos para elogiar o novo prodígio. No Brasil, Ronaldo o exibia com orgulho de pai. Zico afirmava que ele o fazia lembrar de sua juventude, enquanto José Altafini declarava que ele era ainda melhor, mais rápido e mais versátil. Na Itália, Pietro Anastasio o descreveu como uma mistura de Zidane, Baggio e Platini, enquanto Gianluca Vialli afirmou que ele valia tanto quanto Messi ou Ronaldo, sendo um dos 3 melhores jogadores do mundo. Mesmo na Alemanha, Beckenbauer elogiou-o como o jogador perfeito, dizendo que a razão pela qual o Werder Bremen estava superando o Bayern era porque eles têm o Diego e nós não. Naquele momento, tudo parecia estar alinhado para ele. Seu futuro no topo do futebol mundial parecia certo, a ponto de quando Mesut Ozil começou a se destacar, ele foi apelidado de o próximo Diego. Bayern, Real Madrid, Juventus, todos estavam interessados nele, não apenas por ter sido indicado a Bola de Ouro ou por ter contribuído com quase 100 gols em apenas 3 temporadas no Bremen. Todos reconheciam que ele era um talento único em sua geração. 8 anos antes desse momento, quando o Santos estava em declínio, sem conquistar títulos nacionais desde os dias de Pelé, lutando para manter seus jogadores e vendo sua situação financeira se deteriorar, quem eles depositaram suas esperanças para salvar o clube? Os jovens da base. Eles foram alvo de zombaria em todo o país, mas enquanto todos riam, não perceberam que esses jovens comuns se tornariam nomes conhecidos mundialmente: Alex, Elano, Robinho. E especialmente Diego, que com 16 anos em sua primeira temporada, recebeu a camisa 10 de Pelé e declarou que iria resgatar seu próprio clube. Na visão de todos no país, isso parecia uma missão impossível, mas isso foi até ele tocar na bola. Pela maneira como Diego se portava em campo, se não fosse por sua aparência juvenil, poderia-se facilmente pensar que estava assistindo a um veterano. Faltando apenas 2 jogos para o início da temporada, ele enfrentou seu próprio teste de fogo. O São Paulo era considerado o melhor time do país na época, com nomes como Rogério Ceni, Júlio Baptista, Luiz Fabiano e, acima de tudo, Kaká, com apenas 20 anos. Graças às suas 2 assistências, o Santos deixou claro para o país que não estava para brincadeira. Mas se dessa vez ele vencesse, 6 meses depois, quando se enfrentaram novamente, foi um desastre. Com um gol atrás, faltando poucos minutos para o fim do jogo e já com 3 cartões vermelhos na partida, Diego perdeu um pênalti. Ele conseguiu repetir a cobrança porque Rogério Ceni saiu da linha antes e, depois de marcar na segunda tentativa, teve a audácia de correr 50 metros apenas para comemorar pisando no distintivo do São Paulo, irritando toda a torcida, apenas para acabar ficando para trás novamente apenas 5 minutos depois. Numa reviravolta impressionante, Diego desfez todo o seu trabalho com um único gesto, convencendo o país inteiro de que ele não passava de um jovem arrogante. No entanto, felizmente para ele, apenas um mês depois, ele conseguiu se redimir com o Santos de alguma forma, avançando para as 8avas de final do Campeonato Brasileiro no saldo de gols e enfrentando novamente o São Paulo, onde Diego marcou nos 2 jogos e levou o time às semifinais. Como seu colega Wellington disse, eles eram os favoritos. No dia em que vencemos, voltamos para a cidade e havia um mar de torcedores esperando. Foi então que percebemos que poderíamos vencer tudo. E 10 dias depois, na final, foi Diego quem fez uma assistência incrível para o gol que colocaria o Santos na frente. Após o término de tudo, Diego se tornou o jogador mais jovem de todos os tempos a vencer o Campeonato Brasileiro. E embora a maioria dos recordistas anteriores fossem apenas reservas em algum super time, Diego foi um craque em uma das maiores histórias de azarões da história do futebol. No ano seguinte,
frente, a Libertadores estava à espera deles, e na fase de grupos, Diego marcou 6 gols em 6 partidas, mostrando sua versatilidade desde cobranças de falta até assistências de calcanhar. Ele já estava nas manchetes e logo na primeira partida da fase eliminatória, ele teve uma das melhores performances já vistas. Participou ativamente dos 4 gols que empataram o jogo para o Santos, e sua energia não diminuiu. Nas quartas de final, ele marcou talvez o gol mais memorável do torneio, e nas semifinais, contribuiu para o primeiro gol, levando o Santos à primeira final em 40 anos. No entanto, o Boca Juniors os derrotou implacavelmente. Apesar disso, foi um ano incrível para Diego. A Nike o escolheu como o melhor jogador da América do Sul, e ele foi convocado pela primeira vez para a seleção, juntando-se a Kaká para levar o Sub-23 à final da Copa Ouro. Até Pelé disse que ele tinha potencial para se tornar ainda melhor do que já era, o que pareceu incrível na época. E para completar, Ronaldo o convidou para uma partida cerimonial entre ele e Zidane. Com 18 anos, Diego estava na lista de convidados ao lado de grandes nomes como Roberto Carlos, Rivaldo e David Beckham. Mas então, como se tornaria uma tendência, as coisas desandaram. Em janeiro de 2004, o Brasil foi eliminado do torneio pré-olímpico e não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Mesmo que Diego tivesse participado diretamente de 6 gols em 7 partidas, as pessoas não abandonaram a ideia de que ele era apenas um jovem arrogante, então ele foi culpado pelo fracasso. Apesar de vários jogadores terem defendido sua posição, mesmo tendo sido nomeado capitão do Santos, em julho ele foi convocado para a Copa América. Depois de um torneio em grande parte tranquilo, foi Diego quem avançou segundos antes do fim da final e deu a assistência para o gol que levou o Brasil para os pênaltis e ao título. Mesmo que os fãs estivessem dispostos a perdoá-lo, já era tarde demais. Apenas algumas semanas depois, o campeão europeu FC Porto já o havia contratado. E se 3 anos antes ele tinha enfrentado uma missão impossível no Santos, desta vez não foi muito diferente. Seu trabalho em seu novo clube seria substituir Deco, o vice-campeão da Bola de Ouro daquele ano e possivelmente o maior camisa 10 da história do clube, enquanto toda a equipe lidava com a saída de José Mourinho. Independentemente disso, mesmo com o Porto passando por dificuldades sem um treinador especial por perto, passando por 3 treinadores em um único ano e marcando apenas 39 gols durante toda a temporada do campeonato, Diego foi a luz no fim do túnel. Embora ele não estivesse impressionando ninguém, especialmente depois de 4 anos observando um gênio como Deco, era evidente o potencial que ele possuía. Mesmo com o Porto vencendo de alguma forma a Copa Intercontinental em meio a todo o caos, Diego poderia se autodenominar campeão mundial com 19 anos, embora mais uma vez tenha sido expulso por ficar muito animado com sua comemoração. Quando sua segunda temporada começou e Coadriance assumiu o comando do time, não havia indicação de que sua passagem pelo clube terminaria tão cedo. Na verdade, após 17 jogos do campeonato, o Porto ocupava o primeiro lugar com 6 pontos de vantagem, e Diego era mais do que titular regular. No entanto, em suas próprias palavras, estava tudo bem, mas depois perdemos um jogo e o treinador chamou-me para uma sala com um tradutor. Ele me disse que está mudando o sistema tático, que não sou mais necessário e que devo procurar um novo clube. Sem mais nem menos, achei que minha carreira tinha acabado. Eu não conseguia nem dormir. Na temporada em que ele planejava garantir sua convocação para a Copa do Mundo, encontrava-se completamente excluído, sem um único minuto de jogo nos últimos 4 meses da temporada. Apesar de todos os clubes do Brasil o procurarem, tentando convencê-lo a voltar, Diego rejeitou todas as ofertas. Ele havia prometido a si mesmo que alcançaria o topo do mundo do futebol e não deixaria a Europa até tornar isso realidade. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar.
Assim, em maio de 2006, Diego finalmente assinou com o Werder Bremen. Novamente, vestiram-lhe a camisa 10 e pediram-lhe para substituir ninguém menos que Johan Mikud, considerado por muitos o maior jogador da história do clube. Apesar de ser meio tóxico colocar repetidamente suas expectativas em um jovem de 21 anos, assim como fizeram no Santos, Diego fez o impossível parecer fácil. Em seu primeiro jogo, ele derrotou o Bayern para conquistar a Liga Pokal. Na estreia na Bundesliga, marcou um gol e deu assistência para outros 2, e apenas 6 dias depois, contribuiu com mais 2 assistências, sendo eleito o jogador do mês do campeonato, algo que, acredite, tornou-se uma espécie de padrão para Diego. Em outubro, com 3 gols e 4 assistências em 3 jogos, ele repetiu o feito. Em dezembro, foram 3 novamente, e ao final do ano, ele estava sendo reconhecido como o melhor jogador da liga. A Diego Mania tomou conta da Bundesliga e rapidamente ficou evidente que Diego era o tipo de jogador que precisava ser tratado com cuidado. Como afirmou um jornal, Diego é a definição clássica de estrela. Diego era fenomenal. Ao longo da segunda metade da temporada, mesmo que o Bremen tenha desacelerado e permitido que Schalke e Stuttgart ocupassem o topo da tabela, Diego nunca parou de colocar números no tabuleiro, mesmo jogando talvez o seu melhor jogo da temporada nas quartas de final da Copa UEFA, demolindo o AZ com um gol e 2 assistências. Mas se houve um momento que definiu aquela temporada, foi seu gol contra o Alemannia Aachen. Com os olheiros do Real e até mesmo Pelé assistindo das arquibancadas, Diego acertou um chute de mais de 60 metros. No final da temporada, apesar de o Bremen ter perdido o título, a revista Kicker nomeou Diego como o melhor jogador do país. No início de sua segunda temporada, Diego estava em plena forma. Nos playoffs da Liga dos Campeões, ele brilhou, marcando um gol e contribuindo para outro, levando o Bremen à liderança da competição. Apesar de ser eliminado na fase de grupos, seu desempenho contra o Real Madrid foi tão impressionante que até Van Nistelrooy disse: ele deveria jogar pelo Real. A partir daí, começou um flerte entre jogador e clube, com ambos elogiando um ao outro. A situação ficou tão intensa que o presidente do Werder Bremen teve que intervir declarando: se quiserem tirar o Diego de nós, terão que me matar primeiro. O Diego só sairá do Bremen por cima do meu cadáver. Ninguém do Real Madrid veio falar comigo. O Diego tem contrato por muitos anos e ficará conosco porque é nosso. Apesar disso, os rumores se intensificaram após o término da temporada, com Diego sendo convocado para os Jogos Olímpicos e brilhando com 2 gols e 4 assistências em apenas 6 partidas, destacando-se como uma das estrelas da competição enquanto o Brasil conquistava a medalha de bronze. No entanto, embora a temporada seguinte tenha sido facilmente a melhor de sua carreira, também foi a temporada que a arruinou. Depois de jogar contra a Bolívia um mês após o término da temporada, Diego nunca mais vestiria a camisa da seleção brasileira. Mesmo assim, naquele ano, Diego marcou 21 gols e deu 11 assistências. Seu desempenho na Taça UEFA foi destaque, marcando e contribuindo com assistências contra o Milan. Nas quartas de final, ele marcou 4 gols incríveis, e nas semifinais, enfrentando coincidentemente seu rival Hamburgo, em 4 clássicos em apenas 19 dias, ele fez história, levando o Bremen a vencer todas as 4 partidas. Embora ele tenha recebido um cartão amarelo e perdido a final da Copa UEFA, onde o Bremen simplesmente não conseguiu vencer sem ele, mas ele compensou dando uma assistência para o gol decisivo na final da Copa da Alemanha, uma semana depois, garantindo o troféu para o time. Depois de todos os acontecimentos, Diego foi nomeado jogador do ano da FIFA para a Bola de Ouro. Naquela época, ele era inquestionavelmente um dos melhores jogadores do mundo. No entanto, ele cometeu um grande erro. Embora ele sonhasse em jogar com Guardiola, o Barcelona nunca o procurou. Quando o Bayern o fez, ele se recusou a trair o Bremen, e o Real Madrid, sendo o Real Madrid, não garantiu a ele um lugar no time titular, o que o desagradou. Assim,
Com a Juventus sabendo que Pavel Nedved se aposentaria em breve e desesperada para se recuperar do escândalo do Calciopoli que os levou à segunda divisão, eles estavam dispostos a fazer dele a contratação mais cara em quase uma década. Prometeram construir um projeto inteiro em torno dele, tornando-o o jogador mais bem pago do time. E ele aceitou. Foi tão surpreendente na época que até mesmo a lenda do clube, Gianluca Vialli, admitiu estar surpreso por ele ter escolhido a Juventus em vez do Real Madrid. Um ano depois, apesar de Diego ter carregado a equipe com impressionantes 22 gols, a Juventus nomeou o ex-jogador Ciro Ferrara como técnico, esperando que ele fosse como Guardiola no Barcelona. No entanto, ele os levou ao 7º lugar na tabela, desfazendo todo o trabalho que Ranieri havia feito nos 2 anos anteriores. Isso praticamente cortou pela metade o valor de mercado de Diego, matando todo o hype em torno de seu nome, bem como qualquer esperança de ser convocado para a Copa do Mundo. Diego, ainda com apenas 24 anos, ficou profundamente afetado por isso. Assim que teve oportunidade, tentou voltar para o Bremen, mas lhe disseram que era financeiramente inviável. Então, foi para o Wolfsburg, pensando que estava perto o suficiente para se sentir em casa, mas acabou enfrentando os mesmos problemas. Com o Wolfsburg em crise após o inesperado título da Bundesliga em 2009, fizeram de Diego sua transferência recorde, esperando que ele resolvesse todos os problemas. No entanto, ele entrou em conflito público com o técnico Steve McClaren. Isso culminou em Diego desobedecendo às ordens de McClaren, cobrando um pênalti que não deveria durante uma derrota para o Hannover. Isso resultou na queda para o 13º lugar, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Steve foi demitido e Diego foi multado. Sob o comando do novo técnico Felix Magath, Diego foi deixado de fora da equipe para o jogo crucial contra o rebaixamento. Diego simplesmente deixou o campo de treinamento sem explicação, cortando todos os laços restantes com o clube. A partir desse ponto, Diego ficou preso em um ciclo vicioso, com o Wolfsburg recusando-se a vendê-lo por um preço baixo, enquanto outros clubes tentavam tirá-lo repetidamente. E embora a certa altura Diego tenha sido emprestado ao Atlético, onde formou uma parceria verdadeiramente assustadora com Radamel Falcão, conseguindo 3 assistências nas semifinais contra o Valência, e depois marcando e dando assistência na final, levando o Atlético ao seu 2º troféu da Liga Europa, as negociações ficaram difíceis e ele só conseguiu chegar a um acordo 1 ano e meio depois. Com seu aniversário de 30 anos aparentemente chegando até ele em um piscar de olhos, ele partiu para o Fenerbahçe, mas como todos presumiram, o seu tempo sob os holofotes havia acabado. Após uma temporada nada memorável na Turquia, ele voltou ao Brasil. Em 2016, Diego chegou ao Flamengo em uma transferência que empolgou tanto a torcida que seu nome virou trending mundial no Twitter. De uma temporada para outra, o Flamengo passou de um desempenho medíocre para algo incrível, e em 2018 Diego havia reconstruído sua reputação a tal ponto que havia rumores sobre uma possível convocação para a Copa do Mundo. No entanto, como sempre acontecia, foi nesse momento que tudo desmoronou novamente, com Diego de repente tendo um desempenho abaixo do esperado, sendo relegado ao banco de reservas. Houve até especulações de uma possível transferência para o Orlando City, onde iria substituir ironicamente Kaká, mas acabou optando por permanecer no Flamengo e tentar reverter a situação, apenas para sofrer uma fratura na perna e ser informado de que ficaria de fora da temporada. Em suas próprias palavras, todo mundo me aconselhou a parar. Eles diziam, com 36 anos você já é um ídolo, por que arriscar tudo? Mas eu disse a todos que voltaria e ganharia a Libertadores. 2 meses depois, de forma incrível, Diego retornou ao campo. E embora tenha demorado um pouco para receber um tempo de jogo considerável, em novembro, durante a final da Libertadores, sua profecia se tornou realidade. Ao entrar em campo, o lendário Efeito Diego foi imediatamente sentido. Faltando apenas 1 minuto para o final, ele recuperou a bola e iniciou o contra-ataque que levou ao empate, e nos acréscimos,
deu o passe para Gabigol marcar o gol da vitória. Ao final do jogo, Jorge Jesus se referiu a ele, que uma vez foi chamado de um pirralho arrogante, como um dos maiores capitães que já teve o prazer de treinar. E se havia alguma dúvida sobre seu status como lenda do futebol, 3 anos depois, na última temporada de sua carreira, jamais como uma figura de liderança do que um jogador em campo, ele levantou novamente o troféu da Libertadores, tornando-se o segundo capitão mais bem-sucedido na história do clube, ficando apenas um troféu atrás do grande Zico. Talvez as comparações não fossem tão absurdas afinal.